Atualmente, existem diversas subcamadas da blockchain, criadas principalmente para fornecer escalabilidade para transações de Bitcoin. E uma rede muito interessante que vem se destacando muito é a Liquid Network, que além de fornecer escalabilidade, também fornece uma ótima privacidade. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou te explicar como funciona essa rede e mostrar o passo a passo para você utilizar ela. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Liquid Network, uma Layer 2 criada pela Blockstream que permite a emissão e liquidação rápida de ativos digitais, além de transações muito mais rápidas, privadas e baratas do que nas redes principais. Então já deixa o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda muito a fazer conteúdos como esse. Então, basicamente, como eu já falei ali no início, a Liquid Network é uma Layer 2, ou seja, ela é um protocolo de segunda camada que não funciona somente para Bitcoin, ele funciona para diversas blockchains que trabalham dessa mesma forma. Então essa rede foi criada principalmente para fornecer escalabilidade e também uma certa privacidade nas transações. Para você emitir bitcoins nela, basicamente você vai ter que fazer um processo que chama PEG. Então para você emitir você vai fazer um PEG-in, onde você vai meio que mandar bitcoins para lá que serão congelados por membros de uma federação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é. E para fazer o PEG-out, né, para ter o retorno desses ativos novamente, você vai enviar, né, os seus ativos Liquid, eles vão queimar esses ativos e vão liberar novamente os bitcoins diretamente para sua carteira. E nesse processo, também ele acaba fornecendo uma certa privacidade, porque como você vai estar mandando para uma carteira com um certo TXO e você vai receber de outro TXO para sua carteira, isso acaba fornecendo uma certa privacidade. Além disso, as transações da Liquid Network, basicamente, né, um bloco é minerado a cada 1 minuto, enquanto na blockchain original um bloco é minerado a cada 10 minutos. Ou seja, é uma proporção de que a Liquid é cerca de 10 vezes mais rápida que uma transação convencional de Bitcoin. Além disso, numa transação de Liquid você não consegue ver os valores que estão sendo passados, nem o ativo. Então, como eu comentei que a Liquid é um protocolo de Layer 2 e não funciona somente para a blockchain do Bitcoin, você consegue ainda esse certo embaralhamento que garante ainda uma privacidade um pouquinho maior do que em outras redes convencionais que são utilizadas para contornar esse problema de escalabilidade. Então, mais pra frente eu vou trazer um tutorial completo de como fazer o PEG-in e o PEG-out, porque como a blockchain está um pouquinho congestionada, né? Agora desceu um pouquinho, mas como vocês podem ver ainda está em quase 70 satoshis por byte. Então, realmente está um pouquinho caro, né, e demorado para fazer a transação. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como é que você adquire por uma corretora descentralizada, né, esses bitcoins Liquid e como é que você vai mandar esses bitcoins para sua carteira para utilizar posteriormente. Mas mais para frente eu vou mostrar o passo a passo de como é que funciona para fazer o PEG-in e o PEG-out. Mas a gente pode ver aqui na própria página da Liquid, colocando aqui para baixo, a gente consegue ver os membros, né, da federação. Então, basicamente, né, enquanto no Node convencional, por exemplo, de uma Lightning Network, que eu já falei bastante aqui no canal, você vai poder rodar seu próprio Node, você vai ter um trabalho um pouquinho maior. Aqui na Liquid você basicamente vai ter que confiar em terceiros. Então, aqui como eles falam, né, a Liquid é operada por uma rede globalmente distribuída de membros da federação, que inclui exchanges, instituições financeiras, companhias com foco em Bitcoin, e os membros, né, coletivamente fazem o gerenciamento dessa rede e também guiam o desenvolvimento. Então, basicamente, né, embora seja a Blockstream que tenha idealizado esse protocolo, né, ele funciona agora com base, né, dessa federação. Então, teoricamente, né, ainda seria possível censurar transações aqui na Liquid, o que não é possível numa on-chain do Bitcoin, né? Mas é muito difícil porque os membros da federação geralmente são empresas já instauradas no mercado, né, que não vão querer ter um problema, não vão querer, vão sofrer, né, querendo ou não, uma retaliação caso façam alguma coisa. E também, por outro lado, como são só membros da federação que vão cuidar desse PEG-in e desse PEG-out, caso tenha alguma vulnerabilidade, ela não vai ser explorada, né? E caso seja explorada, eles vão saber que foi um membro da federação e vão poder retaliar essa pessoa. Mas aqui nos membros, né, a gente já vê algumas informações interessantes. Aqui um dos membros que a gente vai utilizar hoje é deixa eu ver se eu acho aqui. Tava aqui na minha frente agora a SideShift, a SideSwap e a SideShift AI.
A SideSwap também é uma outra ferramenta que eu já deixei separada aqui, que é interessante, que eu vou utilizar para mostrar o tutorial para vocês de Peg-in e Peg-out. Mas basicamente aqui, né, num Peg-out original, né, ou para fazer uma confirmação de Liquid, são necessárias 102 confirmações. Mas aqui a gente fazendo pela SideSwap, ela é meio que um membro da federação que vai meio que resguardar, dar um resguardo e meio que vai confiar que você vai fazer essa transação. Então aqui a gente pode ver, né, que é um Atomic Swap muito barato, então você tem um conversion rate de 99,9%, ou seja, a taxa de transação é de 0,1%, o que é muito barato. E aqui para fazer, né, esse peguinho eu vou trazer mais para frente no tutorial, e o pegout aqui a gente vai aguardar, né, as duas confirmações, e também a conversão é de 99,9%, ou seja, é 0,1% só de taxa. E aqui a gente vai ter, né, a confirmação aqui, vai ter como colocar, né, a taxa que a gente está disposto a pagar para fazer essa confirmação e não precisar aguardar, né, todos esses 102 blocos. Mais pra frente também eu vou falar sobre essa questão de nodes Liquid, né? Que você também pode rodar um node Liquid para conseguir uma privacidade um pouquinho maior na hora de fazer o peg-in, né? Mas infelizmente no peg-out você vai ter que passar por um membro da federação para trazer esse dinheiro de volta, né? E queimar esses LBTC. Então, um node de Liquid, né, acaba não sendo um negócio muito viável, a não ser que você queira, né, realmente fazer isso por conhecimento, por uma extrema privacidade ou algo do tipo. Mas então agora que você entendeu basicamente o que é a Liquid Network e como é que ela funciona, né, com base nesses membros da federação que basicamente vão cuidar dessa rede, ou seja, ela não é um Bitcoin que está lá, em nenhuma Layer 2, né, vai ser realmente um Bitcoin que está lá, é um ativo sintético que pode ser censurado, pode estar sujeito, né, a outros problemas. Então já vou frisar aqui, como eu vou frisar várias vezes ao longo desse vídeo, que Liquid Network, assim como qualquer Layer 2, qualquer coisa que não seja Bitcoin on-chain, só deixe para um curto prazo, no máximo um médio prazo. Então o Liquid você vai utilizar para um montante que você vai trocar novamente, né, no médio ou curto prazo, um montante que você, por exemplo, vai trocar para dólar, porque essas taxas de conversão de swap são realmente muito baratas, né, então fica muito atrativo, ou algum montante que você vai posteriormente também precisar trazer para real novamente isso, né? Ou um montante que você vai fazer um trade, então aí seria viável. Mas Liquid realmente para hold de longo prazo eu não indico. Mesmo que a gente tenha como armazenar com armazenamento frio, né? Como eu vou mostrar agora na Jade, mas realmente para um curto ou médio prazo. Longo prazo sempre faça uma conversão de on-chain que você pode fazer nessa própria side shift ou com um peg-in e peg-out. Então agora a gente já pode ir para a parte prática e realmente, né, comprar esse Bitcoin da Liquid. Então para isso eu vou utilizar essa exchange aqui, a SideShift AI, que também é um membro da federação aqui da Liquid. Então para a gente fazer, né, esse swap é muito simples. Aqui a gente vai selecionar o ativo que a gente vai querer enviar e você vai selecionar aqui para receber o Liquid Bitcoin. Então você vai colocar aqui o LBTC, né, ou Liquid Network Bitcoin, e você vai selecionar aqui o ativo que você quer enviar. Então caso você queira enviar de Bitcoin on-chain, né, caso queira enviar de qualquer outra coisa, de Tether, shitcoin Ethereum, qualquer outra shitcoin, você pode enviar por aqui. Nesse caso, né, como as taxas estão consideravelmente altas, e para ficar mais rápido esse vídeo, eu vou enviar aqui pela Lightning Network. Então, para isso, né, para a gente fazer esse envio, a gente só vai precisar pegar o nosso endereço líquido aqui para a gente receber esses ativos. Então, eu vou vou gerar um endereço aqui na minha carteira. 2 seconds later. Então, eu vou colar meu endereço aqui, vou colocar um fixed rate aqui, né, para ficar mais tranquilo. Então, eu vou colocar aqui, pode ser 0.0014 bitcoins. Ou 0.012 vou colocar, 13. Então vou confirmar aqui meu endereço, né, de recebimento que eu gerei na minha carteira Liquid, que eu gerei aqui na minha Jade. E vou dar um shift aqui. Então ele vai gerar aqui, né, uma página para eu efetuar a transação. Então ele vai pedir para eu enviar exatamente aqui o 0.0013 bitcoins na Lightning. Então eu vou abrir aqui a minha Wallet of Satoshi, vou vir aqui em enviar, vou escanear aqui esse endereço que estava aparecendo ali, ele já deu ali os 130 mil satoshis e eu vou dar um enviar aqui. Então ele está enviando,
pagamento foi confirmado. Vou aguardar alguns segundinhos aqui. E ele já confirmou aqui a minha transação de Liquid. Então, como vocês poderão ver, é realmente muito simples, né? Aqui foi enviado já. Então, eu posso abrir aqui na minha Green Wallet. Vou conectar aqui na minha Jade, vou desbloquear ela novamente. E aqui, eu vou abrir a carteira, a gente pode ver, já deu o status aqui de que está recebendo a transação. Então aqui, como um bloco é minerado em média a cada 1 minuto, né, a gente pode ver aqui que não deu nenhuma confirmação aqui, ele vai ser 2 confirmações para concluir realmente a transação, mas realmente vocês vão ver aqui que em 3 minutos no máximo essa transação já está concluída. Então eu também vou mostrar aqui para vocês, a gente tem um endereço aqui, ele já deu uma confirmação, então vocês poderão ver que realmente é muito rápido para receber. Então para enviar, né, posteriormente ou converter para Bitcoin on-chain novamente, você vai colocar só em enviar aqui na sua Green Wallet, e aqui no computador você vai poder vir novamente aqui em Shift, né? E você vai selecionar só o contrário. Você vai colocar aqui de Liquid Network e vai selecionar aqui Bitcoin On-Chain ao invés de Bitcoin na Lightning. Então você vai fazer esse swap novamente, ou você pode fazer o Pegout, que eu vou trazer o tutorial mais pra frente aqui no canal. Então agora outra coisa interessante também para mostrar na questão de privacidade, como vocês poderão ver que aqui quando a gente faz esse swap, né, você vai estar enviando aqui para de Liquid e vai estar recebendo posteriormente Bitcoin, esse UTXO, né, não vai ter nenhum vínculo com a sua carteira que estava enviando, então isso já fornece uma camada de privacidade, mas aqui as transações de Liquid, eu vou abrir aqui na mempool, deixa eu colocar na mempool de Liquid mesmo, não lembro se é, acho que é assim, ó. A URL, isso. Então, aqui na Liquid, né, a gente vai poder escanear, por exemplo, o endereço de recebimento que a gente pegou aqui. Vou jogar aqui então, para a gente buscar. Então, como vocês podem ver aqui, né, ele não vai nem buscar aqui o endereço, se a gente buscar por endereço, ou seja, se você fornece esse endereço para receber por Peer-to-Pay ou eventualmente fazer compras, né, isso já fornece uma camada de privacidade, enquanto a gente jogaria aqui o endereço tradicional de Bitcoin, ele buscaria. Mas se a gente jogar aqui o endereço da transação para buscar, a gente vai conseguir ver aqui no Explorer de blocos, né, que está indo então do endereço aqui, essa daqui são os dois UTXOs, né, que estão saindo do fluxo da Sideshift AI indo para minha carteira. Então a gente não vai saber qual que é o valor, a gente não vai saber qual que é o ativo que está sendo enviado aqui, e a gente também não vai saber especificamente qual que é a carteira posterior aqui, porque vai ser confidencial. Ou seja, essa rede fornece uma grande privacidade, né? Mesmo que você tenha que confiar nesses membros de terceiros, né, da federação, mesmo assim acaba fornecendo uma grande privacidade, porque nem eles vão conseguir saber qual que é o valor que está sendo passado aqui, né? E também não vão ter acesso às informações. Ou seja, o máximo que eles poderiam, na pior das hipóteses, fazer seria eventualmente censurar uma transação, né? Mas isso num caso extremo, como por exemplo, no caso da principal shitcoin, né, que a gente serve como um sandbox para o Bitcoin, que a gente teve o caso lá da HackerDAO, onde hackearam uma comunidade lá de Ethereum e fizeram um hard fork, né, para voltar antes. Então, eventualmente, né, num caso mais extremo assim, poderia ser que esses membros atuem, né, como órgãos de censura e censurem uma transação. Mas uma transação convencional, assim, dificilmente, né, tem algum problema, assim, de pequenos montantes, e você consegue uma privacidade, né, uma escalabilidade muito boa. Então, como vocês poderão ver agora na prática, a rede Liquid fornece uma grande escalabilidade, fornece uma grande privacidade também e um preço muito baixo para realizar transações. E principalmente nesses momentos, né, quando a mempool está consideravelmente cheia, onde agora chegou, né, passou acho que dos 70 sats por byte, que isso é consideravelmente caro, né, para fazer uma transação, principalmente de pequenos montantes. Às vezes quando você está acumulando um DCA mensal, você pode ir acumulando esse DCA armazenando na Liquid, né, que você vai conseguir armazenar, mesmo que seja, né, um ativo de terceiro, você vai conseguir fazer um armazenamento frio desses ativos, mas você consegue uma segurança, né, um pouquinho maior do que numa carteira que fornece uma mesma acessibilidade, né, numa Light Network, por exemplo.
Porque na Liquid você, com o mesmo esforço e tempo, por exemplo, você conseguiria armazenar frio os seus ativos, enquanto numa carteira você teria um trabalho de abrir um node, um trabalho de comprar os hardwares e etc. Ou, né, acabar confiando no node de terceiros, que você às vezes não tem, né, uma jurisprudência ou um poder como teriam, né, caso um dos membros da federação aqui fizesse algum problema. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que doem alguns sats para contribuir. Quanto mais vocês doarem sats, antes sai o próximo vídeo de Liquid mostrando como é que funciona na prática, os peguinhos e pagouts. Mas eu vou deixar aqui o endereço Lightning e o endereço Liquid também passando. Então, se vocês conseguirem, puderem contribuir com o canal, contribuam, que isso me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, para ganhar diversos benefícios e acesso a conteúdos exclusivos. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.